Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa aula. Essa é a terceira aula do estudo de Introdução Bíblica e eu louvo a Deus pela sua vida que chegou até aqui. Se porventura você chegou nesse vídeo e não é aluno do nosso curso, nos procure para você fazer a sua inscrição, adquirindo as suas apostilas para estudar juntamente conosco. Esse curso ele é um curso de nível médio e é composto de 24 matérias, tá bom? 24 apostilas e cada apostila fala de um assunto específico do texto bíblico. Ele é muito importante porque ele divide, né, a Bíblia em assuntos. Isso facilita muito a nossa vida. Nós tínhamos parado aqui na página de número 15, e eu quero só relembrar os irmãos que o número da página é esse número vermelho com fundo verde bem no cantinho embaixo do lado direito da sua tela aí, tá bom? Aí você vai da sua apostila encontrando os textos. Isso aqui é apenas um resumo, não traz a totalidade do texto da apostila, por isso é importante você ter a apostila e você vai vendo aí os assuntos e vai lendo a apostila. Se necessário for, você vai pausando o vídeo, né, para poder acompanhar, para poder abrir uma referência bíblica. Quanto mais você se aplicar ao estudo, mais conhecimento você vai adquirir, tá bom? Aqui nós estamos apenas abrindo uma janela para o universo da teologia. O universo ele é vasto, ele é enorme. Nós estamos apenas abrindo uma janela para você entender o que há por trás, né, dos textos bíblicos e eles são esclarecedores para as nossas vidas. Continuando aí, na letra A está escrito: hoje a Bíblia se encontra com facilidade nas seguintes versões que são as mais comuns em português. Aí temos aí como se diz, as abreviações, né? E o que está escrito. ARC, né? Está escrito ARC, A-R-C, Almeida, Revista e Corrigida. Mais na frente nós vamos falar sobre o Manuel Ferreira de Almeida, que foi quem traduziu a Bíblia para o português. É por isso que vem sempre o A na frente. ARC é Almeida, Revista e Corrigida. O ARA é Almeida, Revista e Atualizada. O NTLH já não é uma versão do Manuel Ferreira de Almeida, né? Ela é a nova tradução na linguagem de hoje. Depois nós temos a Bíblia King James, né? Que é BKG. Essa Bíblia é a tradução do inglês, tá? É uma tradução não do original, mas do idioma inglês. Aí nós temos a NVI, que é a nova versão internacional. Talvez seja uma das Bíblias mais usadas hoje, a NVI, porque ela facilita bastante a versão do idioma. Porque, como eu falei na aula passada, o idioma vai evoluindo. E na medida que ele vai evoluindo, a forma de se transmitir essa mensagem muda. Não pode mudar a mensagem, tá? Mas a forma com que essa mensagem é transmitida, aí eu estou falando não de uma pregação, mas da escritura, né? Ela vai mudando. Nós temos também a Bíblia Viva, que é uma Bíblia também muito usada na atualidade, e existem N Bíblias aí com várias traduções, né? Página 16, os benefícios do estudo teológico. Ninguém pode compreender corretamente as Escrituras sem antes conhecer a história, religião e cultura do povo judeu, e diretamente foram eles os participantes da revelação escrita. Também é necessário conhecer a geografia, a escatologia, a linguagem figurada, a apologética, a exegética, a hermenêutica e etc. Todas essas matérias serão estudadas ao longo do curso. Nós temos a matéria de exegética, a gente não tem. A exegética ela é do bacharel, né? Mas nós temos da hermenêutica, né? Hermenêutica é a arte de interpretar o texto. Geografia bíblica também, nós temos essa matéria. Escatologia, que é o estudo das coisas do fim, né? Das coisas futuras também. Linguagem figurada, que é o simbolismo que a Bíblia usa para expressar suas mensagens. Apologética, apologética, ela é a defesa da fé, né? É o estudo sobre a defesa da fé. E a hermenêutica, que eu já falei, que é o estudo, né, sobre a questão da arte de se traduzir ou de se interpretar o texto, tá bom? Voltando aqui para
o nosso texto bíblico aqui, ou melhor, da sua apostila, ainda na página 16. Como também é necessário que haja iluminação do Espírito Santo, pois tendo em vista que a Bíblia é o livro inspirado, facilmente se entende que sua verdadeira compreensão também dependerá da inspiração e revelação do Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é muito importante. Os judeus, eles foram escolhidos para receber a revelação de Deus para a humanidade. Nós dizemos que os judeus são os guardiões da revelação de Deus. Por isso o povo judeu é tão importante no cenário escatológico, né? No cenário global, vamos dizer assim, ou histórico. Eles foram esses guardiões, né? Agora, como que eles receberam a revelação? Foi por inspiração do Espírito Santo, né? Então a Bíblia é a revelação dada por Deus para os judeus por intermédio do Espírito Santo. Você entendeu isso? A Bíblia é a revelação de Deus dada por Deus aos judeus por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia ela é inspirada. Se a Bíblia ela é a revelação, o que nós temos quando a gente abre um texto e encontramos uma mensagem dentro daquele texto, o nome disso é iluminação. Revelada já está. Está lá o texto bíblico lá, né, há milhares de anos. O que a gente recebe é a iluminação do Espírito Santo para entender, para discernir a mensagem que está contida naquele texto. E aí a gente transmite para as demais pessoas. Agora, isso só vai acontecer se a gente tiver em comunhão com o Espírito Santo. Não vai acontecer com o homem natural, somente com o homem espiritual. É por isso que muitas pessoas leem a Bíblia e às vezes a pessoa é uma pessoa formada em curso superior, mesmo assim ela não entende. Por quê? Porque ela não está tendo o auxílio do Espírito Santo. E sem o auxílio do Espírito Santo, nós não conseguimos entender plenamente o texto bíblico. Veja só o que diz o versículo de 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ele está falando aí do Espírito. Então, somente através da iluminação do Espírito Santo é que nós podemos entender claramente o que diz o texto bíblico. Sem a ajuda do Espírito Santo, a Bíblia não passa de uma literatura, né, como outras. Uma ótima literatura, uma qualidade excelente, excepcional, mas sem o auxílio do Espírito Santo, a pessoa não vai chegar muito longe lendo a Bíblia. Tem pessoas que dizem, eu li a Bíblia de capa a capa 10 vezes, mas está no boteco bebendo cachaça, né? Ou está lá na esquina usando droga. Por quê? Porque ele leu o texto sem o auxílio do Espírito Santo. E isso não vai ajudar muito na sua vida. Página 17, no item 4.1 aí, o estudo da teologia traz conhecimento, e o conhecimento é importante, pois o próprio Jesus condenou a falta de conhecimento, quando ele disse para os fariseus em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Só tem uma coisa, um detalhezinho aí do comentarista da apostila, que ele está dizendo que falou para os fariseus. Na verdade, essa palavra foi dita para os saduceus, tá? Mas, enfim, foram para os judeus em geral. E quando a gente não tem conhecimento, né, a gente erra, né? E eles estavam errados na sua formulação de uma pergunta para Jesus, que era sobre a vida eterna, sobre a ressurreição, mas eles não conheciam as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Por quê? Porque eram homens naturais e não espirituais. Em João 5,39, Jesus diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o Jesus aqui está frisando mais uma vez a necessidade não de ler
as Escrituras, mas de examinar as Escrituras. E você sabe muito bem que há uma diferença colossal entre ler e examinar, né? Para examinar, você precisa de forma minuciosa, insistente e demorada meditar em determinados textos bíblicos. Caso contrário, você fez apenas uma leitura rasa. Em Provérbios, no capítulo 3, versos 13 a 15, diz o seguinte: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Nós estamos falando sobre a importância do conhecimento, e a Bíblia corrobora essa importância. Nós precisamos conhecer a Bíblia porque ela nos proporciona o caminho da vida eterna. O Salmo 1 vai dizer, no versículo 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 119, versículo de número 9, vai dizer como purificará o jovem o seu caminho, observando-a conforme a sua palavra. O Salmo 119 também, no versículo de número 11, o salmista vai dizer: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo 119 também, e o versículo de número 105 vai dizer: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Salmo 125 vai dizer: Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E, obviamente, para que eu conheça melhor o Senhor, eu preciso ler acerca dele. E isso vai acontecer através da leitura bíblica. Daí a importância de se ler com bastante atenção, com bastante carinho, a Bíblia Sagrada. É sempre importante fazer uma oração antes de começar a ler a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo que nos dê iluminação para entendermos e discernirmos o texto bíblico, para que assim a gente consiga extrair desse texto bíblico o que ele tem de melhor para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na página 18, capítulo 5, no item 5º aí, irmãos, durante muito tempo não havia sequer registro de nenhuma revelação escrita antes dos dias de Moisés. Até os dias de Moisés não existia a revelação escrita da parte de Deus. Deus se comunicava com as pessoas, mas como é que ele fazia isso? Em muitos casos, quando eles agradavam ao Senhor, ele falava de forma verbal, pessoal e direta, como ele fez com Adão, com Noé, com Abraão e etc. Ele falou de forma direta com esses personagens. Não existia a revelação escrita. Jó não teve revelação escrita, Abraão, Noé, né? Até Moisés. A partir de Moisés é que Deus começa a se revelar, trazendo escrituras para o ser humano. Até então, a tradição era transmitida de forma oral, né? O pai contava para o filho, para o neto contava para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, e assim a revelação de Deus foi passando de geração em geração. Foram muitas gerações. Se você pegar a genealogia antes de Noé até Adão, você tem a genealogia no livro de Lucas, da família de Judá, no caso, né? Você vai ver que foram muitas gerações que não tiveram o privilégio que nós temos de ter a revelação escrita de Deus nas nossas mãos, né? No caso, a partir de Moisés, escrevendo os primeiros livros da Bíblia, foi que essa revelação chegou até os nossos dias. O conhecimento de Deus sem a Bíblia era só através da comunicação verbal e direta. Além da comunicação verbal e direta, havia duas testemunhas que identificavam que existia um Deus. Quais são essas duas testemunhas antes da revelação verbal, escrita que existia? A primeira, a criação de Deus, né? Se nós lemos o Salmo 19, o texto vai dizer que um dia clama para outro dia, né, sobre a grandeza de Deus. Então, a criação revela
que existia um Criador. Para se ter uma criação, necessário é que haja um Criador. Não tem como alguma coisa vir à existência sem que alguém tenha criado essa coisa. No caso, todo o universo ele denuncia a existência de um Deus. O Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, também fala sobre isso. E também a consciência, né? A nossa consciência. Nós somos seres inteligentes que raciocinam, e Romanos, no capítulo 2, a partir do verso 14 e verso 15, vai também dizer que a nossa consciência não nos deixa inocente acerca da existência de um Deus. Isso aí é algo muito importante. Está na página 19 da sua apostila. Ainda na página 19, sem a Bíblia, a revelação escrita, não poderia haver o conhecimento de Deus como temos hoje. O conhecimento de Deus, através da sua palavra, é um conhecimento de alto nível. Também é importante para o pleno desenvolvimento do caráter cristão e é um baluarte contra os erros. Página 20, no 5.2, há pelo menos 7 grandes revelações a respeito de Deus, todas elas registradas nas Escrituras. Vamos ver quais são elas. A revelação através da natureza, a revelação através da preservação, a revelação de Deus através da providência, a revelação de Deus através da comunicação, a revelação de Deus através da encarnação de Jesus, a revelação de Deus através dos milagres e a revelação de Deus através das Escrituras. Deus sempre quis se revelar ao homem, porém, a dureza do coração do homem em virtude do pecado dificultava muito esta revelação. Era muito complicado. Daí Deus se revelou de forma escrita, através das Escrituras, para que houvesse um documento, né, que o homem tivesse acesso para entender qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Na Bíblia Sagrada, o que tem de Deus revelado está lá. E aí a gente, lendo a Bíblia, a gente entende do que Deus gosta, do que Deus não gosta, do que Deus odeia, do que Deus abomina. Tudo isso está na Bíblia, né? Então facilita a nossa vida. Agora, essas revelações que o comentarista colocou aqui na revista, na página número 20, também são importantes. A natureza, como eu falei, só existe a criação por causa do Criador. A questão da preservação, né? Nós estamos falando que o ser humano sobreviveu às eras, aos anos, aos séculos, porque Deus preservou. A providência, porque Deus não deixou as suas promessas caírem por terra. As suas promessas são verdadeiras e nós podemos comprovar tais promessas em nossas vidas. A comunicação, neste caso, pode ser tanto a comunicação verbal como a comunicação escrita. A principal revelação de Deus, a mais importante, é a encarnação de Jesus Cristo. Ela é a mais importante de todas as revelações. Os milagres que acontecem nas nossas vidas e que aconteceram nos tempos bíblicos também revelam que existe um Deus de milagres. E por fim, as Escrituras, que revelam que Deus, ele é criador, ele é provedor, ele é livrador, né? Ele é consolador. Deus é tudo em todos. Todos aqueles que aceitam a ele como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. Nós estamos chegando já no final da nossa aula e nós nos vemos na próxima aula. E nós em breve estaremos nos encontrando de novo. Que Deus abençoe você, a sua família e o seu ministério. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.